Glórias a Deus. Vamos orar então. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queremos te render graças, louvores e adoração neste momento. Queremos, Pai, te engrandecer, te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa nos conduzir em toda a palavra e que tudo que venhamos ministrar nessa noite venha de encontro ao coração dos teus filhos. Pai, fica conosco. Pai, nos edifica, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu esqueci de mais um aviso, só para não passar batido. E dia 7 de outubro nós temos a nossa festa dos tabernáculos, né? E o que acontece? Nós vamos fazer lá numa rua, bem próximo da igreja, numa rua, não a rua que passa na frente, mas uma rua que ela sai de frente para a igreja. Até porque eu creio que é muito interessante essa interação com a comunidade. E aí eu acho interessante nós fazermos lá. Então nós vamos correr atrás para organizar tudo, deixar tudo preparado para quando for dia 7 tudo seja uma bênção, tá bom? Vamos ver a questão dos ônibus, para ajudar no transporte das congregações. Que mais? Já conseguimos a liberação da rua, né? Falta só mais um alinhamento, porque a data que eles colocaram no documento está errada. É só isso ter uma correção, mas eu creio que já deu tudo certo, tá bom? Em breve nós também estaremos mudando o banner, tá? E alguns líderes me perguntaram que alguns estão com uma dificuldade de prepararem um louvor, né? Criar um louvor, e outros estão com alguma dificuldade por conta do Ministério de Louvor, que alguns não têm completo, né? E nesse caso a gente pode abrir sem problema nenhum para que possam trazer um louvor conhecido, né? Que escolham para se apresentar. Tá bom, queridos? Não vai ter problema, não. A ideia minha era estimular que nós possamos criar louvores, uma vez que os louvores que nós ouvimos hoje, que são conhecidos, eles começaram assim, os ministérios criando, né? Criando os seus louvores e que hoje são conhecidos, né? No Brasil todo e no mundo. Eu creio que é legal estimular isso, uma vez também que quando você cria um louvor, você sente o louvor, você é ministrado pelo louvor, e quando a liderança é ministrada, ela ministra aos outros também. Não que os louvores conhecidos isso não aconteça, mas eu quero dizer também que quando nós criamos, nós somos ministrados pelos louvores que criamos, eu creio que é ainda mais forte nessa transmissão. Mas não é uma regra, mas eu creio que tem um grande valor, né, em nós criarmos louvores para abençoar. Tá bom, queridos? Então vamos que vamos. Nós falamos, ou melhor, estamos falando, né, nessa série sobre os cuidados, né, que nós devemos ter com os pecados intocáveis na liderança. E na mentoria passada, nós falamos sobre pecados, ou melhor, falamos sobre o pecado, porque muitos de nós cristãos e líderes, nós perdemos muitas vezes a percepção de que o pecado ele existe, que ele é real e que ele é sempre a nossa luta diária. Uma vez que aceitamos Jesus, automaticamente não deixamos de pecar. Claro que diminuímos, evidentemente, pecados graves que cometemos. Em muitas áreas fomos libertos, talvez em áreas muito maiores, mas Deus não deixou de trabalhar em nossa vida. E o pecado, ele ainda nos assola. E muitos problemas que nós temos hoje, seja na área emocional, na área espiritual, na área, né, de relacionamento, estão ligados aos pecados. E talvez encarar o pecado de forma micro, de forma menor, é o que é a intenção destas mentorias. Porque tudo parte do menor para o maior, né? Lembramos que foi só até coloquei o desenho de uma maçã, né, que representando o pecado, só para ilustrar, mas foi por conta de uma desobediência, né, por comer um fruto proibido, que todo tipo de pecado adentrou o nosso coração, tá bom? Aí nós falamos que muitos cristãos perderam, né, a consciência de pecado, né? É claro que eu vou fazer um resumo para entrar no tema de hoje, que é bem interessante o tema de hoje, eu tenho certeza que você vai achar muito interessante. Terminei de preparar ainda há pouco, com muito carinho para você. Bom, perdemos um pouco a percepção de pecado. Geralmente existe um jargão evangeliquez que fala assim: mas eu não mato, não roubo, não estupro, não assalto o banco. Glória a Deus que você não faz isso. E os outros pecados menores, né? Claro que isso aí nenhum cristão deve fazer.
É Halila, Deus nos livre disso. Mas e os outros pecados, né, que estão entranhados em nosso caráter e que nós não conseguimos, né, perceber, né? E é justamente a intenção dessas mentorias falar sobre isso. Falamos um pouco sobre como lidar com o pecado, e todos os dias nós lidamos com o pecado, por isso que é inegociável, né? Nós termos uma dimensão clara do Evangelho, sermos capacitados pelo Espírito Santo todos os dias, reconhecer nossas responsabilidades na luta contra o pecado. Nós somos, né, todos os dias bombardeados, né, por levantes do pecado contra nós, e nós precisamos também nos posicionarmos e sermos responsáveis, né, de lutar contra o pecado. Devemos identificar áreas que o pecado está atuante em nossa vida e que nós aceitamos. Aplicar a palavra de Deus na nossa vida, nós precisamos aplicar a palavra de Deus. O que é aplicar a palavra de Deus? É você saber usar os versículos que a palavra de Deus diz sobre aquilo que nós estamos enfrentando. É aquilo que nós falamos de orar a palavra, de se esforçar para colocar a palavra em prática, né? Cultivar, né, a prática da oração sobre os pecados que toleramos, e pedir ajuda, né, dos nossos líderes. Foi algo que nós falamos na mentoria passada. Por exemplo, falamos sobre o orgulho, que é um pecado que diretamente prejudica a liderança. Falamos também sobre o pecado do moralismo, do orgulho da doutrina correta, o pecado, né, do orgulho das realizações e do espírito independente, né? Então, isso são algumas manifestações de orgulho. Repetindo aqui, né? O moralismo, quando nos achamos superiores às outras pessoas. É claro, irmãos, que esses pecados eu estou falando de forma bem resumida, tá bom? Estou falando de uma forma bem, bem sucinta, porque cada tema desse é um mundo para a gente explorar, para a gente falar. Talvez alguns podem perguntar, apóstolo, mas existe orgulho bom? Olha, poderia dizer que sim, mas talvez o orgulho bom seria a felicidade, né? Mas aqui nós estamos tratando mais da parte negativa, né? No caso, o orgulho pecaminoso, que se manifesta sobre o moralismo, né? Que é nós nos acharmos superiores aos outros, como o orgulho da doutrina correta, né? Que por mais que tenhamos a doutrina correta, muitas vezes somos levados a ignorar, né, o outro, enfim. Orgulho das nossas realizações, ou porque temos sabedoria, prosperidades, né? Enfim, porque conseguimos algo, temos orgulho, e muitas vezes isso pode nos colocar numa posição de superioridade aos outros, né? E isso que acabamos esquecendo que tudo que nós temos de bom vem do Senhor, né? E tudo é para a glória dele, né? Falamos do espírito independente, né? Quando a pessoa ela resiste à autoridade e tem atitudes de insubmissão. Então, isso são reflexos de orgulho que existe no caráter, né? Por exemplo, um líder que some, né? Estava na igreja, aí de uma hora para outra ele some, não dá satisfação, você não tem nem notícia, né? A pessoa, ela, por mais que esteja vivendo problemas, é possível ela chegar, pedir um apoio, ou líder, né? Estou me afastando por isso, ou me ajuda com isso, ou vou dar um tempo nisso, me ajuda com essa situação, enfim. A pessoa pelo menos comunicar de forma clara e objetiva, mas simplesmente às vezes some, sabe? Faz as coisas da cabeça dela, sabe? Esquece que existe existe um relacionamento como é que eu poderia dizer assim, de respeito mútuo, né? E esse respeito deve levar a pessoa a dar satisfação, prestar conta da sua vida ao outro, né? Então o orgulho ele se reflete um pouco nisso, né? E aí eu quero falar hoje mais especificamente, eu vou tentar, né, ser bem sucinto. Eu tento, irmão, eu digo para vocês, eu tento, né? Às vezes eu não consigo, mas eu tento, né? Então hoje eu quero falar um pouco sobre o egoísmo. E o egoísmo, ele vem da palavra latina ego, que significa eu. Então é uma pessoa ou atitudes que são centradas em si mesmo. Ok? Tranquilo até aí? Essa definição deu para pegar? Quero ver o feedback de vocês. Perfeito? Maravilha, então. Bom, então de forma, né, resumindo, egoísmo é a pessoa que é centrada em si mesma, né? Tudo que ela faz é pensando em si, ela não pensa no outro, né? Então é uma pessoa muito voltada para si mesma. Então a palavra ego quer dizer eu, no latim, né? Ou seja, uma pessoa
E egoísmo é uma pessoa que é centrada em si mesmo, né? Nas suas atitudes, nos seus hábitos, no que ela precisa. Só ela acha que só ela que acha que tem problema, só o problema dela é sempre maior do que os outros. Ela é muito vitimista, sabe? Então é a pessoa que é muito egoísta, né? Então, por exemplo, podemos ser fervorosos na pregação do evangelho, mas sermos insensíveis com os pontos cegos do nosso caráter. Geralmente, uma pessoa egoísta, ela não consegue ver as suas atitudes ruins, né? Os pontos cegos, né? Ou seja, todo mundo vê, mas ela não consegue ver, né? O que ela faz de ruim, digamos assim, naquilo que ela está presa em si mesma. Por exemplo, quantos teriam coragem, por exemplo, de perguntar ao seu pastor, líder ou discípulos, aqui eu coloquei para, mas eu digitei errado, tá? Já estou corrigindo aqui. Quais são as coisas que você vê que estão erradas em mim? Então, o que eu quis dizer aqui? Por exemplo, quantos aqui que estão ouvindo essa live teriam a coragem de chegar para o seu pastor, para o seu líder, ou para o seu próprio discípulo e dizer assim, olha, quais são as coisas que você vê em mim que você vê que estão erradas? Você pode me dizer o que eu faço que não agrada, ou você acha que eu poderia melhorar ou mudar? Eu digo que a maioria de nós não conseguiríamos fazer essa pergunta, né? Porque o ego, a gente não pode, a gente luta para não ferir o nosso ego. Porque, por exemplo, alguém chegar com uma pessoa e falar assim, olha, o que você vê em mim que eu preciso mudar? Você tem que ter um preparo para isso, né? Porque aí, às vezes, a gente vai ouvir coisas que nós não percebemos e que vai doer. Por exemplo, olha, você pensa muito em você mesmo, você, quando passa um problema, você é uma pessoa que só quer ser ouvida, você é uma pessoa que não coopera, você é uma pessoa que não valoriza as pessoas. Então, assim, quando a gente tem esse choque, dói. Mas por conta do nosso ego, o nosso eu, ele é muito inflado, né? Está sempre, né, superior, né? Tá sempre... Mas vamos avançar aqui, né? Então, o egoísmo se manifesta de várias formas. Então, vamos focar aqui, eu vou falar um pouquinho em 4 áreas, apenas em 4 áreas. Existem muitas áreas, tá? Porque existem muitas formas que o egoísmo se manifesta, mas a intenção não é ser exaustivo aqui. É tentar ser um pouco mais pontual, tá bom? Claro que tem muitas coisas aqui, tá bom? Então, apenas em 4 áreas que se manifesta aqui em nós, tá? Eu, digitando aqui, irmãos, eu passei batida aqui, faltou um acento aqui, tá? Então dá um desconto aí, beleza? Vamos avançar aqui. Bom, uma área que se manifesta muito o nosso egoísmo são nos nossos interesses. Até porque o próprio nome já diz, né? Egoísmo, centrado em si mesmo. Então, por exemplo, o Filipenses 2,4 diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão, exceto, né, também cada qual o que é dos outros. Então, Paulo vai nos dizer que para nós quebrarmos um pouco o nosso egoísmo, nós também devemos pensar um pouco no outro, né, agir com um pouco de alteridade, né, que é se colocar e entender o outro na situação. É parecido, mas não é igual a ser simpático e empático, né? São definições muito parecidas. Aliás, nas definições são um pouco parecidas, mas não são a mesma coisa, tá bom? Empático é você, né, entender um pouco também a situação do outro, e também tem aquela palavra também que a gente usa muito, como é que chama? Você se coloca no lugar da outra pessoa, me lembre aí, me fugiu agora a palavra. E alteridade é quando você entende como é a situação do outro naquele contexto. Por exemplo, a pessoa não é somente se colocar no lugar, mas é entender o porquê que a pessoa, por exemplo, empatia, né? E a alteridade, esse ponto que eu estou tratando agora, é você entender a pessoa naquilo que ela está vivendo. É você tentar olhar as coisas pelos olhos dela. É bem parecido com a empatia. Então, e aceitar a pessoa daquela forma, isso é um pouco da alteridade. Então, a empatia também seria tentar se colocar no lugar do outro, né? Querer colocar um pouco no lugar do outro, tentar sentir. Mas isso é um exercício que nós precisamos fazer, mas que é um pouco difícil para todos nós, né?
Por exemplo, quando a pessoa ela é focada muito nos seus interesses, elas não gostam de ouvir os outros, somente ser ouvidas. Você já lidou, já teve que lidar com pessoas, ou convive com pessoas, eu creio que talvez isso não acontece com você, de pessoas que elas só querem ser ouvidas, mas elas não gostam de ouvir. Tanto é que depois que elas são ouvidas, elas praticamente encerram a conversa e vão embora. Eu acho que, não sei se você já teve essa experiência, eu creio que não, né, porque eu acho que isso não acontece, né? Bom, só nos interessamos por nossos assuntos. Então, focado nos nossos interesses, o egoísmo, pessoas que só estão centradas, ou melhor, podemos ser só centrados nos nossos assuntos. Por exemplo, se um assunto não me diz respeito, eu não consigo agir de autoridade. Não, mas aquela pessoa é interessante esse assunto para ela. Então, eu vou tentar ouvir. Então, deixar de ser egoísta é um exercício. E isso pode afetar a nossa liderança, se nós formos muito egoístas, né? Agora, eu estou dizendo isso para vocês, queridos, praticamente todos nós somos um pouco assim. Em tudo que eu estou falando aqui, nós somos, sim, um pouco em tudo isso. Ou um pouco menos, ou até um pouco mais. Mas isso é uma coisa que nós devemos aprender a lidar, né? E aprender a matar, digamos assim, um pouco o nosso egoísmo. Bom, então aqui nós temos alguns sinais do egocentrismo. Então, pessoas que são muito centradas só nos seus interesses. Talvez nós também somos assim. Por exemplo, até na questão religiosa. Nós que somos pregadores, eu acho que nesse ponto nós somos um pouco egoístas. Por exemplo, nós conhecemos uma doutrina, por exemplo, a gente está numa roda de líderes, a gente quer impor a nossa opinião, a gente quer falar ao ponto de só a gente falar e querer que só os outros ouçam. Mas a gente não faz aquele exercício assim, poxa, eu vou parar um pouco e quero ouvir agora as pessoas. Então, às vezes, eu tento fazer esse exercício, porque quando nós estamos no fervor do primeiro amor, nós só queremos falar, né? Não queremos muito ouvir. Então, hoje eu tenho me esforçado mais em ouvir do que falar. Por mais paradoxal que pareça, né? Vamos lá. Tempo. Por exemplo, esse é um outro momento que o nosso egocentrismo também ele se manifesta e pode ser um problema na nossa liderança. Então, por exemplo, um líder ele também tem que doar tempo para as pessoas. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, muitas vezes não queremos tirar um pouco do nosso tempo quando alguém nos pede ajuda. Só que quando eu estou falando isso, eu não estou falando de que toda vez que alguém precisa de ajuda, necessariamente nós temos que automaticamente atender, até porque existem situações que não vai ter como nós atendermos. Mas o que eu quero frisar aqui é mais o esforço que nós devemos fazer em ajudar as pessoas. Ou seja, o esforço de ajudar deve estar no nosso coração. Exceção, casos que realmente nós não podemos e não vamos conseguir ajudar. Então, assim, mas nós devemos ter o máximo que for, assim, nos esforçarmos ao máximo, né? Para também doar tempo para as pessoas. Em que sentido? Às vezes as pessoas nos pedem uma ajuda, um suporte. Falar assim, por exemplo, não pode existir aquela situação de o meu tempo é mais precioso do que o seu. Às vezes nós temos essa digamos assim, essas pretensões, né? Acabamos dizendo que o nosso tempo é mais precioso do que das outras pessoas. Então, o egocentrismo ele também se manifesta dessa forma, pessoas que elas não têm tempo para as outras, ou pelo menos tirar um pouco do tempo, ou de alguma forma tentar auxiliar quando alguém, né, precisa. Ou, por exemplo, tirar mais tempo para interceder por alguém, por exemplo, tirar mais tempo para aconselhar alguém, para entender a situação do outro, se esforçar, porque às vezes realmente nós estamos muito ocupados, mas nós também não tentarmos, né? Tipo assim, se isso sempre for uma negativa, eu nunca tenho tempo para ninguém, eu nunca posso ajudar ninguém, sabe? Aí isso é um problema. Ou seja, por exemplo, assim, às vezes, até numa mensagem, né, que às vezes alguém manda, né, pedindo um conselho, né, enfim, pedindo uma orientação, ou às vezes você está percebendo que a pessoa está pedindo um suporte,
numa situação, né, a gente às vezes não quer tirar o devido tempo, né, para isso. Mas, enfim, de modo geral, nós não devemos negar. Isso não pode ser uma negativa na nossa vida, principalmente nós como líderes, né? É claro que eu também não estou dizendo que nós temos que tomar tudo da mão das pessoas e resolver, até porque não seria sábio fazer isso. Mas ter, no mínimo, no nosso coração, o desejo de ter essa vontade de ajudar, independente de quem seja, tá bom? Tranquilo, queridos, até aí? Podemos avançar? Todo mundo está entendendo, tudo certinho, está dando para assimilar? Amém. Como eu disse, né, aqui não é para a gente Amém. Glória a Deus. nós estarmos julgando uns aos outros necessariamente, mas a ideia aqui é nós julgarmos a nós mesmos. Amém? Até porque, como eu disse, todos nós somos egocêntricos, não tem como. Alguns um pouco menos, alguns medianos, alguns muito mais. A nossa tendência é que nós diminuamos gradativamente esse egocentrismo, até porque é pecado ser egocêntrico demais, né? E até de menos é, né? Mas assim, Deus sempre vai ser misericordioso conosco. Nunca vamos ser perfeitos. Nunca vai ser absolutamente retirado do nosso coração qualquer tipo de egocentrismo. Eu creio que a nossa luta ela é diária. Quanto mais nós diminuímos, mais nós vamos parecendo com o Senhor. E sempre quem vai nos ajudar vai ser o Senhor nesse processo, né? Agora, queridos, aqui tem um negócio muito interessante que eu quero trazer para você, muito interessante relacionado ao egocentrismo. Eu queria que você prestasse ainda mais atenção no que eu vou falar. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Se tiver, você vamos dar microfone aqui. A não sei que você queira falar. Você está com a oportunidade. Então, vamos lá. Olha só. Uma forma, a nossa apóstola, eu creio que ela vai ficar bastante impressionada com essas informações que eu busquei, dados, né, estatísticas para trazer para você sobre a questão do nosso dinheiro. Todo mundo é egocêntrico no que diz respeito à questão de dinheiro. Então, veja, olha só. Uma marca do nosso tempo hoje é o consumismo. Então, todos nós somos consumistas. Eu vou fazer uma pergunta básica para você. Alguém daí pode me dizer se tem hoje na sua conta R$ 1.000, pelo menos R$ 1.000 guardado para alguma situação de emergência ou ou está guardando por algum propósito. Alguém pode me dizer se tem, ou não precisa dizer, claro, né? Mas só para você pensar, será que você teria hoje R$ 1.000 guardado para uma emergência, para uma situação? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você consegue guardar um pouco do seu dinheiro, digamos assim, toda vez que você pega algum dinheiro, você consegue guardar um pouco de dinheiro? Porque se você não consegue, você é consumista. A grande realidade é que você é consumista, porque e tem uma péssima administração do seu recurso. E é um pecado ser também muito consumista. Então, o consumismo ele tem tirado isso de nós, e principalmente dos cristãos evangélicos, né? Então, alguém que não consegue tirar é porque está consumindo demais, está endividado demais, quer consumir demais, só vive aperreado, só vive apertado. Então, o que eu quero dizer aqui? Ó, nos Estados Unidos, minha apóstola, olha só, a senhora sabia que a média anual, olha que os Estados Unidos é um dos países mais ricos do mundo, eles têm uma média de $52.287. Em média, cada indivíduo recebe, né, por ano. E aí, o que acontece? $7.000 é só em dívida de cartões de crédito. E a senhora sabia, minha apóstola e meus líderes aqui, queridos, que aqui estão, que em doações que essas pessoas fazem, né, desses indivíduos que ganham em torno de $52.000, tem mais de $7.000 em cartões de crédito em dívida, sabia que eles só doam para a igreja e para instituições sociais apenas $794 por ano. Dividindo por 12, eles doam, em média, de $60 por mês, o que vale a 1,5%, não chega nem a 10%. Isso é impressionante, né?
Agora, olha que coisa interessante. Eu fiz uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Brasil, antes de entrar na live, né, estava montando, entrei lá no site da Fundação Getúlio Vargas, e olha essa estatística. No Brasil, os evangélicos brasileiros, eles têm ido nesta mesma pegada. Olha só, entre os evangélicos pentecostais, que são em média de 12,5% da população brasileira, eles contribuem com um dízimo, em média, de 2,26% da renda familiar. Ou seja, 12% da população pentecostal no Brasil, eles não dão 10% do dízimo, eles dão 2,26% da renda familiar. Claro que tem aqueles que dão 10% certinho, mínimo, né? Fazem suas contribuições, ajudam, etc. e tal. Vou dar um exemplo para você. Nas nossas congregações, eu creio que se tiver 20% que é dizimista, é muito. Esses 20% que dão dízimo, certinho, eles cobrem o furo dos 80% que não contribuem. Aí eu te pergunto, isso é ou não é egocentrismo? Olha só, em Aparecida, no interior de São Paulo, o Scherer, que ele é acho que é o arcebispo do Brasil, católico no Brasil, olha só, ele revelou que, em média, dos dízimos de mais de 130 milhões de católicos no país, ó, são 130 milhões de católicos no Brasil. Você sabia que entre esses 130 milhões de católicos no Brasil, apenas desses 130 milhões, aliás, não todos 130 milhões, entre esses 130 milhões, uma grande maioria, minha apóstola e meus queridos líderes, só contribui com R$ 1 por ano. Eu fiquei chocado quando eu vi isso. Católicos praticantes, que estão em torno de 6 milhões no Brasil, católicos cristãos, nesse caso, a média ela sobe para R$ 20 por ano por cada fiel. Claro que tem católico que ele dá o seu dízimo tranquilo, dá R$ 1.000, sei lá, 2.000, sei lá, R$ 500, R$ 100, dá sua contribuição, talvez até por mês, 10%. Mas uma grande maioria desses 6 milhões de católicos, ele só contribui por ano com R$ 20, dados da Fundação Getúlio Vargas. Aí eu pergunto para você, meu querido líder que está ouvindo, você é fiel com as suas contribuições ou o egocentrismo não permite que você seja fiel? Porque se nós não conseguimos tirar 10%, sermos fiéis com 10%, é porque o nosso ego está direcionando o nosso dinheiro para outras coisas. Não que você não possa comprar, não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez o seu ego está nas redes, está em compras de roupa, sapato, somente comida, prestações, cartões de crédito, enfim, o seu dinheiro só é para essas coisas. Para comprar celular, para comprar tablet, para comprar, sei lá. Me digam aí o que vocês que geralmente se compram. Né? Livros apenas, cursos apenas, o que mais? Jantar fora apenas. Então, nós não entendemos, o cristão no Brasil e nos Estados Unidos não entendeu ainda que, falando sobre dinheiro, é uma dádiva que o Senhor nos dá e nós devemos saber administrar. E você sabia que Mateus 25, que fala sobre a parábola dos talentos, Jesus vai cobrar cada centavo que ele nos deu e também aquilo que nós deixamos de cooperar com a sua obra. Aí no que isso vai refletir, minha apóstola? Eu estava meditando aqui, e meus queridos líderes, em menos missões. Os pastores, as contribuições deles vão ser pequenas, nós não vamos conseguir reformar as congregações, nós não vamos conseguir enviar missionários. Apóstolo, é só orar, apóstolo, que Deus manda. Pois é, mas Deus deu emprego para os irmãos que estão na igreja e muitos não cooperam. Então, como é que você faz missões?
com oração, com a vida daqueles que são enviados e com o dinheiro das contribuições, né? E então, essa estatística, quando eu olhei, fiquei chocado, porque isso é uma realidade. E olha que, apesar da infidelidade da maioria, o Brasil, meus queridos líderes e minha apóstola, é o país que mais tem dizimistas. Mas é sempre oscilando, não existe uma fidelidade na maioria. A fidelidade está entre a minoria. É triste, né? Eu creio que a maioria dos líderes que estão na tesouraria, vão perceber isso, que existe muita infidelidade, né? Por parte nesse quesito. Então, assim, eu analiso a minha vida como líder, né? Assim, eu tiro pela congregação, graças a Deus que no Terra Nova, não posso julgar por outras congregações, mas posso falar da que eu estou pastoreando. Eu creio que 80%, 70% é dizimista, fiel, graças a Deus. Mas é porque também nós temos ensinado muito nesse sentido. Não em relação ao dinheiro em si, mas ser fiel a Deus, né? E eles têm entendido e têm vivido essa prosperidade, mas existem sim 30% ali que ainda não entendeu, né? Inclusive pastores que estiveram conosco, né? Que o tempo que estiveram conosco, se dizimaram uma vez, era muito. E pasmem, né? Falava sobre dízimos e ofertas no altar, né? Então, é complicado, né? O que vocês acham disso? Interessante, né? Essa estatística, né? Podemos avançar? Deixa eu ver aqui alguns comentários aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Muitos líderes não dizimam. No momento não estamos gastando, só juntando. Somente necessário. Amém, amém. Eu sempre quis ser dizimista. Para mim, meu dízimo é sagrado. Glória a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus, meu coração está na minha congregação. Hoje fiz um investimento grande lá para a glória de Deus. Amém. Estamos com o propósito de terminar a nossa casa. Glória a Deus. Amém, queridos. Então é isso, né? Então, assim, sermos fiéis com a missão de modo geral, né? Dentro dos propósitos que nos são determinados. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o egocentrismo, ele se manifesta muito também na nossa questão financeira, tá bom? Eu não estou dizendo aqui que você tem que dar o seu dinheiro assim e se livrar dele. Não é isso que eu estou pregando, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que o egocentrismo, se ele não for trabalhado, ele não nos permite contribuirmos com nada, né? Não nos permite contribuirmos com nada. E às vezes a gente tem algumas situações que nós poderíamos cooperar, mas aí o nosso egocentrismo a gente só olha para nós, né? Então, assim, eu vejo que algumas congregações, graças a Deus, têm sido fiéis, por exemplo, no Carnê dos Valentes, e nós temos conseguido avançar, né? Graças a Deus conseguimos fazer algumas ações pontuais, né? E tem sido pela fidelidade e pela generosidade de muitos que têm se deixado, né, ser trabalhado nesse propósito. Irmão Roberto, Deixa eu ver o que ele já está murmurando aqui. Amém. Não vai murmurar aí não, Vaso. Deixa de onda. Aí eu não tô empregado não, postando, mas eu tô no propósito. Tu tá dizimando? Tu dizima? Ainda não tô empregado ainda, meu apóstolo. Mas quando tava, eu dizimava? Quando tava ganhando uma beiradinha, eu dizimava. Parei por pouco tempo. Quando ganhava um pouquinho mais. E quando ganhava menos, não dizimava, é? Volta no nome, meu apóstolo. Vigia, tu vigia. Deus vai abrir a porta para ti. Recebe, em nome de Jesus. Amém, eu creio. Vamos lá. Olha só, para a gente finalizar aqui, outra coisa que manifesta o nosso egocentrismo é um pouquinho na falta de consideração, né? Seria a descortesia. Nem existe essa palavra, né? Mas eu coloquei aqui. A pessoa... E isso, minha pastora, isso que é o princípio. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que eu faço aqui. Por exemplo, assim, às vezes nós recebemos contribuições não somente em dinheiro. Por exemplo, vez ou outra eu tenho feito assim.
Alguns irmãos chegam conosco e nos abençoam, graças a Deus. Posta que eu trouxe uma fruta para o senhor, trouxe aqui, né, uma melancia, uma laranja, trouxe isso. Às vezes eu separo um pouco e eu oferto na vida de algumas pessoas. Então, por exemplo, eu tiro uma parte, às vezes abençoo minha mãe, às vezes abençoo meu irmão, às vezes abençoo alguém que vem aqui na porta de casa. Então, eu não penso assim, eu recebi se eu estava precisando e agora isso aqui é meu só para o meu consumo e tal. Não, eu penso que se eu recebi, se eu tivesse recurso, eu teria comprado aquilo em mãos, né? Se eu tivesse nas mãos. Então, se eu recebi já o produto pronto, é minha obrigação tirar uma parte, como um dízimo. Às vezes eu levo para algum irmão da igreja, às vezes os irmãos abençoam com fruta, com bananas, às vezes eu recebo 2 cachos de banana para covar um exemplo, né? Quando nossos líderes nos abençoam, eu pego um cacho, eu separo, eu divido uma parte para um, para outro, eu procuro fazer isso. Como a pastora também colocou aí, tudo que vem nas nossas mãos, nós temos que ter essa fidelidade, né? Essa honra, porque se nós tivermos esse entendimento do nosso coração, que tudo que recebemos é um presente de Deus, nós vamos ser mais felizes, né? E não vamos ter medo de ofertar também parte daquilo que recebemos, né? Então, olha só, aqui a falta de consideração, né? Que é um pouco do nosso egocentrismo, como se manifesta um pouco do nosso egocentrismo. Então, a pessoa grosseira nunca leva em conta o que as suas atitudes causam às outras pessoas e veja, não estou mandando aqui em direta para ninguém, beleza? Eu estou só ministrando aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Pessoas que largam tudo na cozinha para os outros limparem, né? Por exemplo, pessoas que só chegam atrasadas. Já, às vezes cometo muito essa falha aqui, mas eu cometo bem pouco já, né? Eu cometi muito, né? Eu já cometo bem pouco. Mas pessoas que só chegam atrasadas, nunca, né? Chegam no horário, né? E deixa os outros esperando, não ajuda com as atividades congregacionais e as devidas demandas, se excluem de cooperar. Quantos irmãos eu vejo ele na congregação, né? Terminou o culto, já sai de fininho, vão tudo embora, né? Não, tem pessoas que ajudam aí, né? Vão procurar de alguma forma, cooperar de alguma forma, né? Bom, isso talvez só acontece na Massa Terra Nova, eu acho, né? Vamos que vamos, né? É claro que uns poucos, né, irmãos? Claro, né? Graças a Deus que a maioria é bem participativa. Não responde às mensagens recebidas dos irmãos ou dos líderes, aqueles líderes, né? Indiferença com os irmãos da congregação, né? Às vezes a pessoa ela é indiferente, sabe? Ela tem um jeito assim que ela não dá nem um shalom, não sabe? A pessoa é muito fechada, é muito na dela ali, sabe? Enfim. Grosserias, né? Com garçons, vendedores, né? Pessoa cuja atitude é falo o que penso, dou a quem doer, né? Não podemos, né, ser assim, né? Às vezes a nossa grosseria afasta as pessoas, né? Então, quando enxergamos o egoísmo em nós, ou somos alertados sobre o nosso egoísmo, é importante nós nos arrependermos e pedir perdão, né, pelos nossos pecados ao Senhor, né? Pelo egoísmo e pedir que o Espírito Santo nos ajude a lidar com essa característica negativa, né? Então, por hoje é só, né? E continuo na próxima mentoria. Então, o que eu queria dizer para vocês é que o egocentrismo ele se manifesta nessas formas de agir, né? Por exemplo, nos nossos interesses, na nossa questão do nosso tempo, em relação ao nosso dinheiro e também na falta de consideração um pelo outro, ou uns pelos outros, né? Então, queridos, espero que essa palavra tenha abençoado você. Se você quiser fazer alguma pergunta, uma colocação, você pode ficar à vontade, tá bom? E a gente daqui a pouco já vamos encerrar, tá bom? Aí você pode ficar à vontade. Temos aí 13 minutinhos para finalizar. Ou se não, a gente já ora aqui, já finaliza, tá bom, queridos? E aí nas próximas mentorias vou trazer outros temas também, porque até a vinda de Jesus, queridos, nossa luta vai ser contra o pecado. Não deixe jamais de assim acharmos que nós já estamos libertos 100% de qualquer tipo de influência do pecado, que não é uma verdade. Nossa luta é contra o pecado. E eu lamento muito, muitas vezes, pregações que não chamam mais atenção para isso. Até porque é um assunto que ninguém gosta, na verdade, de ficar tocando, porque pessoas se ofendem, né? Falar sobre o pecado, né? Mas não falar de forma acusativa, mas sempre lembrar
da nossa luta contra o pecado, daquilo que não pode existir em nós. É muito triste, né? Por exemplo, só para finalizar, né? Esse autor que eu tenho pesquisado para falar um pouco sobre pecados intocáveis, que é o Jerry Bridges, ele cita no seu livro Pecados Intocáveis, né? Na vida cristã, ele cita que ele tinha um líder, um teólogo que ele admirava muito. E aí só que ele não sabia que ele era uma pessoa, depois de pesquisar muito, que toda aquela admiração que ele tinha pelo conhecimento dessa pessoa foi um pouco por terra quando descobriu que esse líder, esse teólogo, era egocêntrico, era arrogante e prepotente. E aí ele, poxa vida, aquela pessoa que eu tanto admirava, ele tinha um comportamento, né? Existia um registro desse teólogo de ser uma pessoa arrogante, prepotente, né? E, enfim, tá bom para você ver como até grandes teólogos, né, e pregadores não estão isentos, né? Alguém levantou a mão aí? Eu não tô. Deixa eu logo fechar aqui que eu vou conseguir ver melhor aqui pelo computador. Eu acho que, deixa eu ver, acho que foi o diácono Adriel. Pode falar, filho. Meu apóstolo. Shalom, boa noite. Shalom, filho. Meu apóstolo, tem 3 perguntas para fazer sobre o assunto egocentrismo. Assim, meu apóstolo, eu tenho essa pergunta. Eu tenho uma pergunta, é que... Tá dando eco, filho, no seu microfone, eu não tô lhe ouvindo direito. Tá muito alto. É que, assim, meu apóstolo... Agora melhorou agora. Melhorou? Melhorou, pode falar agora. É assim, eu conheço pessoas que vivem com esse termo de egocentrismo. Como lidar com esse tipo de pessoas e como a gente pode nos livrar disso não nos afetar e não levar a gente a uma depressão assim, sobre esse egocentrismo? Sim, acho que eu entendi a sua pergunta. Olha, filho, nesse caso, o que eu poderia dizer para você, assim, primeiro nós temos que analisar bem o contexto, né? Quando é uma pessoa muito próxima, que nós temos uma certa afinidade, eu creio que com oração, sempre vai ser oração, claro, né? E também com diálogo, colocando as palavras certas, nós podemos ajudar, porque ninguém vai receber bem de cara que ela é egocêntrica. Ela vai se ofender, vai ficar chateada, talvez até corte a amizade muitas vezes ou fique magoada. Mas, de alguma forma, a gente tentar, se está nos afetando, como você falou, e é uma pessoa talvez próxima do nosso convívio, de alguma forma dar um toque, sabe? E tentar relevar, porque, querendo ou não, todos nós somos pecadores também, então nós também temos que ter um pouco de misericórdia no nosso coração. É claro que às vezes nos incomoda e a gente muitas vezes muitas vezes nós queremos que as pessoas mudem, digamos, automaticamente, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Mas eu creio que com oração, com muita misericórdia no coração, dando uns toques de vez em quando, andando a segunda milha, a gente possa ajudar pessoas assim, né? A lidar com o seu ego, né? E aí, às vezes, também, quando a gente fala, a pessoa também já rebate lá, mas você também é. E aí, a gente também tem que estar preparado para ouvir, porque talvez nós também não percebemos muitas vezes também o nosso egocentrismo, né? Então, eu creio que é por aí. Tá bom, filho? Tá bom, meu apóstolo. Uma pergunta assim que eu queria mesmo saber, né? Até porque às vezes a gente passa por essas situações, mas, amém, o que eu precisava ouvir, né? Às vezes a gente recebe e guarda e acaba, às vezes, levando para o coração algumas palavras, né? E acabam afetando o nosso ego, né? A gente acaba guardando. O nosso coração, é e isso verdade. pode levar a gente a ficar um pouco deprimido, entendeu? Era isso que eu estava querendo me expressar um pouquinho, entendeu? Perfeito. Mas foi bem, eu ouvi isso, tá bom? Muito obrigado, meu pastor. Boa noite. Amém, filha. Então, amém, queridos. Então, vamos que vamos. Vamos orar para nós descansarmos. Obrigado pela participação, tá bom? Se você quiser abrir aí depois para o nosso diretor tirar um selfie para divulgar, vai ser bênção, tá bom? Enquanto eu oro aqui nesse momento.
Pai, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor, te agradecemos por esta palavra, por este ensino. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Tira de nós, Pai, toda a raiz de egocentrismo, as nossas atitudes que muitas vezes só são centradas em nós mesmos, em querer apenas o nosso bem, em querer ter tudo para nós. Nos ajuda, meu Pai, a sermos servos, porque a oposição ao egocentrismo é nós sermos servos, servirmos uns aos outros. Nos ajuda a sermos servos uns dos outros, em amor, em graça. Senhor, eu sei que é um desafio para todos nós, sermos líderes a cada dia de excelência. Pai, eu sei que isso é uma construção que a cada dia o Teu Espírito Santo faz em nós. Pai, fica conosco nessa hora, dá-nos uma noite de paz e de descanso na Tua presença. Obrigado pelos Teus filhos que aqui chegaram. Pai, abençoa aqueles que não puderam chegar aqui nesse lugar. Pai, é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém, amém. Queria convidar você, só um instantinho, abrir aí sua câmera, se assim for possível. Nós tirarmos aí um selfie aí, em nome de Jesus. Bora, meu bispo. Diácono Adriel. A área aqui, meu chefe, só ouvindo. Tá, glória. Tá, glória. Amém. Vamos lá no 3, então, meu diretor, para a gente tirar esse selfie? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3.